Realmente o planeta tem muita água, 3/4 do planeta é água, mas a maior parte disso, 97%, pra você ter uma ideia, é água salgada. O Brasil é um país que tem muita água, cerca de 16% da água doce do planeta está no Brasil. É muita água. Só que essa água está na Amazônia, distante de São Paulo, distante do Rio de Janeiro, que são as cidades mais populosas. Para você ter uma ideia, a gente aqui, o Sudeste, que é a área mais populosa, tem só 6% da água do Brasil. Isso significa que se a gente calcular quanta água tem disponível por habitante aqui nessa região, é mais seco do que o Nordeste. A gente não percebe que tem pouca água. Tem pouca água para dividir para muita gente. Gustavo, desliga esse chuveiro! Tá saindo, espera! Sabe? Mesmo morando ao lado de uma represa, como a Billings, como a Guarapiranga, às vezes passa a noção de que aquela água vai chegar na nossa torneira. Não é essa água, não é a mesma que vai chegar na nossa torneira. Muitas vezes a água que chega na nossa torneira vem de reservatórios que estão distantes, porque ela tem que ser tratada primeiro. O sistema Alto Tietê é formado por 5 grandes reservatórios e atende cidades da Grande São Paulo, além de 3,5 milhões de pessoas na zona leste da capital. Desde fevereiro, a Sabesp passou a remanejar água dos sistemas Alto Tietê e Guarapiranga para cerca de 1.600.000 pessoas atendidas pelo sistema Cantareira. Hoje, o sistema registrou nova queda, chegando a 19,4% da capacidade total, mesmo com o uso do volume morto, que deve acabar entre outubro e novembro deste ano. Então, quando a gente recebe uma água pura na torneira para tomar banho, para fazer comida, para lavar roupa, a gente tem que ter muito carinho por aquela água e não desperdiçá-la, não jogá-la na calçada, lavar carro, coisas que a gente nunca pensou. Então isso mostra que nós estamos numa região muito seca, só que a gente não aprendeu isso na escola. E esse fenômeno de seca que está acontecendo em São Paulo faz a gente refletir de que nós precisamos mudar a forma que a gente trata a água. O sistema Cantareira atingiu a marca de 4,7% de sua capacidade nesta segunda-feira, dia 13 de outubro. O reservatório teve menos de 60% da média histórica de chuva entre janeiro e setembro. Se não houver chuva significativa, a estimativa é que até o dia 4 de novembro a reserva esteja zerada, considerando a redução diária de 0,2%, que já vem sendo observada há meses. Ainda existe uma segunda cota do volume morto a ser explorada, de 106 bilhões de litros. Porém, a Justiça Federal proibiu sua utilização por enquanto. Outro agravante que chegou com a primavera é o calor, que acaba aumentando a evaporação da água e o próprio consumo da população. Só existe uma água. A água é a mesma. A água da chuva, da represa, a água que está na nossa torneira, é a mesma água. O ciclo da água, ela faz com que essa água evapore no mar, chova perto da minha casa, depois cai no bueiro, vai alimentar um riacho, que alimenta um rio, depois essa água vai para o mar, evapora de novo, é a mesma água. Então não existem várias águas, a água é a mesma. Inclusive o esgoto é uma água já utilizada. Aquela água que eu pego da torneira e bebo, a partir do momento que eu bebi, ela já é esgoto. Se eu vou no banheiro e vou fazer xixi, aquela água já é esgoto. É a mesma água, só que ela está impura. Então ela precisa sofrer um tratamento para que eu possa bebê-la de novo. Em 1980, 64% da população urbana não tinha ainda acesso a instalações sanitárias e 25% não possuíam abastecimento de água. Então, quando eu pego a água da minha casa, a água suja do meu banheiro e jogo ela num rio, o que eu estou fazendo? Eu estou poluindo uma água que não precisaria estar poluída. Hoje, 46% da população urbana do Brasil não tem acesso a instalações sanitárias e 11%
ainda não usufruem de abastecimento de água. Esses números mostram que a situação melhorou, mas ainda há muito a ser feito. Por isso que é importante ter saneamento básico, que as casas estejam conectadas em uma rede que colete a água dos banheiros, do chuveiro, da pia, porque essa água tem que ser levada para uma estação de tratamento para poder ser devolvida na natureza de forma que a gente possa captar ela de novo para poder consumir. Por dentro do tratamento de esgoto. É aqui, nas estações de tratamento de esgoto, ou ETs, que ocorre todo o processo de despoluição da água. O tratamento é dividido em duas etapas, denominadas fases líquida e sólida. Toda a água de esgoto deveria sair dos ralos diretamente para a tubulação da rede de saneamento. Por baixo da terra, ser levada para as estações de tratamento. Depois de passar por processos físicos e biológicos, aí sim, retornaria ao meio ambiente. Um adequado sistema de esgotamento sanitário tem influência direta na saúde das comunidades e conservação do solo e seus recursos naturais. Mas para que tudo isto aconteça, é necessário que exista uma série de instalações e equipamentos destinados a coletar, transportar e tratar o esgoto produzido, até atingir os níveis de qualidade permitidos pelas leis ambientais e, assim, serem propriamente devolvidos ao meio ambiente. Quando uma cidade, um bairro não tem a rede de coleta de esgoto, é muito comum que essa água poluída comece a transmitir doenças para a gente. A água poluída é a maior fonte de transmissão de doenças no mundo. Cerca de 80% das doenças passam pela água poluída. Doenças causadas por água contaminada. Beber água contaminada. Comer alimentos lavados com água contaminada. Tomar banho em águas poluídas são riscos à sua saúde. Doenças causadas por parasitas. Amebíase. O contágio se dá através de água contaminada com cistos provenientes de fezes humanas. Esquistossomose. O contágio se dá através do contato direto com água onde há larvas provenientes de caramujos. Ascaridíase. O contágio se dá com o consumo de água onde há o parasita Ascaris lumbricoides. Giardíase. O contágio se dá com o consumo de água, onde há o parasita Giardia lamblia. Doenças causadas por vírus. Hepatite viral tipo A e poliomielite. O contágio se dá ao contato, consumo ou banho com água contendo urina ou fezes humanas. Doenças causadas por bactérias. Meningoencefalite. O contágio se dá pelo contato, consumo ou banho com águas contaminadas. Cólera. O contágio se dá com o consumo de água contaminada por fezes ou vômito de algum indivíduo contaminado. Leptospirose. A água contaminada por urina de ratos é a principal causa da doença, cuja incidência aumenta com chuvas fortes e enchentes. Apresenta maior perigo em águas próximas a depósitos de lixo e em áreas sem esgotamento sanitário. Febre tifoide. O contágio se dá pela ingestão de água ou alimentos contaminados. A contaminação de alimentos ocorre ao se lavar alimentos com água contaminada. Gastroenterites. A ingestão de água ou alimentos contaminados por fezes causa uma grande variedade de distúrbios gástricos, geralmente associados a fortes diarreias. Disenteria bacilar. Uma série de bactérias causam, através da ingestão de água sem tratamento, severas formas de diarreias, formando um quadro de febre, dores e mal-estar geral. Em 2011, quase 400 mil pessoas foram internadas no Brasil por causa de diarreia. Cerca de 140 mil eram crianças menores de 5 anos. Com essas internações, o Sistema Único de Saúde gastou 140 milhões de reais. Os municípios que tiveram mais internações por habitante foram Ananindeua, no Pará, Belford Roxo, no Rio de Janeiro,
Anápolis, em Goiás, e Belém. As doenças são as mais comuns, mas tem vários outros problemas. Poluição do rio, a questão afasta o turista. Se você mora numa cidade turística, você vai ver que daqui a pouco ela começa a perder turistas, porque ninguém quer ir numa cidade que os rios estejam poluídos ou que você tenha contaminação, muito problema em hospitais. Isso é tudo fruto de locais que não têm saneamento básico. A pousada às margens da represa do Jaguari, na divisa entre Piracaia e Joanópolis, no interior paulista, foi comprada há 8 meses por Rafael e um sócio. No início, havia uma grande expectativa de que o empreendimento se transformasse em um ótimo negócio. Mas o investimento virou uma grande frustração, à medida em que o volume de água do reservatório foi diminuindo. Do mesmo jeito que está secando a água, está secando o movimento da cidade. Não existe mais turismo aqui. Em dezembro do ano passado, nós tínhamos 15 funcionários. Hoje nós estamos com 3 funcionários. E eu não sei quanto tempo mais eu consigo manter aqui. A única lembrança do lugar é esta foto estampada na parede. Agora o que se vê é uma imensidão de terra. Uma paisagem bem diferente de outras épocas. Hoje está claro que não tem tanta água como se pensava e toda a ação que puder ser feita pelas pessoas vai contribuir para sobrar mais água para aquilo que realmente importa, que é a água para a gente beber, para fazer comida. Essa precisa ser potável. Quer dizer, como é que a gente pode fazer reuso da água? Armazenando a água da chuva, usando a água da máquina de lavar. Essa água aqui eu coleto da chuva ou, quando não chove, eu coleto da minha máquina de lavar. Eu conecto o cano da máquina quando ela solta a água e eu junto aqui para poder estar lavando o quintal. Eu junto óleo, sobras de óleo, né? De fritura, e eu fabrico sabão caseiro em casa. Aí, para não ficar gastando sabão de mercado, sabão em pó para lavar o quintal, eu jogo a pedra de sabão aqui e ela dissolve. Com isso, meu esposo aproveita para lavar o carro e lavar o quintal também. Ou seja, está reaproveitando a água da máquina e o óleo que ia para o descarte. Exatamente. Faço sabão e a água da máquina e da chuva também. O sistema correto qual é? Você tem uma rede que traz a água potável. Essa água é captada na natureza, ela é tratada e ela chega através de uma tubulação até a sua casa. Você tem que ter uma outra rede independente que coleta a água que você já utilizou. Então, banheiro, chuveiro, pia. Essa água, que é uma água já suja, ela tem que ir para uma outra rede, que não tem nada a ver com a rede de água. Essa rede coleta esse esgoto e leva até uma estação de tratamento para poder ser tratado, para essa água poder ser devolvida à natureza, porque nós vamos precisar dessa água de novo. Essa consciência que a gente tem que ter para lutar por isso. Quando eu digo lutar, significa o quê? Conversar com o meu vizinho, conversar com o vereador, conversar com a empresa de água e esgoto, reclamar na prefeitura, porque isso é um direito nosso, isso é um sistema pago, isso não é gratuito. Quando você recebe água na sua casa, você paga por isso. E quando você tem esgoto, também você paga. Então é um direito seu, e hoje muitas áreas do Brasil não têm isso. Então a primeira providência, a gente tem que cobrar isso das nossas autoridades. Saneamento é um direito do ser humano. O Brasil aprovou uma lei nas Nações Unidas de que saneamento básico é um direito de todas as pessoas, mas ainda a gente não consegue cumprir com essa lei que o próprio Brasil assinou. Então isso tudo mostra que a gente precisa cuidar com muito carinho da água quando chega na nossa casa, porque essa água ela é pouca e tem que ser dividida para muita gente.